Eu estou falando de Josefa Aparecida Neri Guido. Ela é, gente, fonoaudióloga, pedagoga, especialista em deficiência visual e surdez, diretora do Centro de Educação da Vida em Montemor. Jô, então me fale sobre o início, por que você Sim. escolheu ser fonoaudióloga, Ah, pedagoga depois, mas me conta um pouco da tua história, Jô. nossa, tem Que é um... bastante história. Certo. Antes de pensar em fazer fonoaudiologia, Hum, eu tinha alguns conflitos com o filho, né? Eu tenho dois uhum, filhos homens, né? certo. Casados, com uma Aham, família linda, mas na época eles tinham, o mais velho tinha 10 anos e o mais novo 7. hum, E o mais velho era muito revoltado, muito difícil de lidar. Eu digo que ele é meu grande mestre, que graças a ele eu estou na educação. puxa. E aí eu fui buscar respostas, porque eu não conseguia entender por que aquele filho era tão agressivo. E estudando Educação da Vida, do professor Masaharu Taniguchi, eu descobri que meu filho tinha aquela rebeldia porque eu o rejeitei durante a minha gravidez. E era verdade, eu realmente o rejeitei. E por mais que a gente ache que a criança não sente nada, né? Tem muita gente que defende a ideia de que a criança no ventre não está entendendo nada. Eu hoje defendo a ideia que sim, a partir do momento que a concepção há uma vida. E quando eu compreendi isso, eu me arrependi muito daquele sentimento que eu tive de repulsa, né? De não desejá-lo. E eu pedi perdão para ele. Então tudo começou aí. Quando eu pedi perdão para ele, eu entendi que eu precisava começar a elogiá-lo, porque como ele apresentava muitos problemas, eu não conseguia elogiá-lo. Eu só conseguia ver os defeitos, eu não falava das qualidades. E aí, a partir daí, eu quis mudar. Eu mudei o meu comportamento, a minha forma de vê-lo. Com o pedido de perdão, foi um momento muito lindo, porque parece que ele estava nascendo naquele momento. Ele chorou, eu chorei, e aí ele disse para mim: Mãe, eu sabia que você não me queria. E eu pensei, meu Deus, como? Ninguém, isso era um segredo de Estado, ninguém contou isso para ele, né? Aí eu entendi claramente o que a criança sente quando ela está no nosso ventre, né? E a partir daí eu comecei a me aprofundar nesse estudo da educação da vida e mudei de cidade. Eu morava, fiquei um período pequeno, um período em Santo Antônio de Posse, que é uma cidade pequena, né, perto de Olambra, e porque minha família, meus pais moravam lá, meus sogros também. E aí eu mudei para Indaiatuba, porque meu marido foi transferido para uma empresa em Indaiatuba. E lá em Indaiatuba eu comecei a contar para todo mundo essa história da questão do meu filho ter melhorado, porque ele começou a melhorar, apresentar um bom comportamento. Uhum, E aí eu fui convidada para trabalhar como voluntária numa escolinha de educação infantil. Uma simples escola de educação infantil. puxa. Só que quando eu cheguei na escola, como É. a dona da escola conhecia o trabalho já que eu já vinha fazendo com meu filho, ela disse: "Ó, eu gostaria que você aplicasse esse mesmo trabalho com as crianças." Eu fui como uma auxiliar. Eu não tinha formação em pedagogia. E eu era professora de artes, né? Então eu fui trabalhar com artes com as crianças e eu fazia meditação com as crianças. Porque eu aprendi a importância da meditação há muitos anos e sempre fiz. E aí, numa dessas meditações, veio uma intuição muito forte. Essa escola tem que ser uma escola para todos. Eu vi assim como um letreiro, sabe? Escola para todos. Aí eu pensei, o que quer dizer isso? Corri na dona da escola, né? Que tinha formação e tudo mais. E aí eu disse, acabei de ter uma intuição que essa escola tem que ser uma escola para todos. E ela disse assim para mim, mas que todos? Eu falei, então, talvez como meu filho, crianças mais difíceis, né? Porque meu filho tinha dificuldade de aprendizagem, ele era agressivo em casa, na escola ele apanhava de todo mundo, né? Puxa vida. Mas era uma criança que tinha muitas dificuldades. Hum, Eu falei, talvez uma criança como meu filho, porque ele já pegava as coisas dos colegas, pegava lápis, borracha, não devolvia. E eram problemas muito sérios já, né? E aí ela falou assim, tá, e o que nós fazemos? Vamos perguntar para as famílias se tem alguma criança lá que tem algum problema assim para a gente receber essa criança. Eu falei, então, complicado, né? Como que a gente vai de porta em porta? Aí foi a ideia da placa, de colocar uma placa naquela época, hoje não é permitido. Aceitamos crianças problemas. E para nossa surpresa, no dia seguinte, que foi colocada a placa uma tarde, no outro dia tinha uma fila de crianças, que a gente abria a escola por volta de meio-dia e atendia na parte da tarde. Porque eram poucas crianças e crianças muito boazinhas, né? E aí tinha uma fila de crianças com deficiência. Foi aí que tudo puxa. começou.
Então, quando eu olhei para aquelas crianças, eu pensei assim, nossa, será que é isso que Deus quer da gente? Meu Deus. Aí quando eu Uhum. entrei e falei com ela, ela estava super nervosa, né? Ela falou, meu Deus, olha um monte de criança com deficiência. Tem deficiência que eu nem conheço, porque ela era enfermeira, né? Aí ela disse assim, o que nós vamos fazer? Eu falei, nós temos que atender. É isso que Deus quer da gente.